A ideia de que o pensamento tem uma forma pode parecer meio maluca, né? Mas e se a chave para a gente entender a inteligência artificial e até a nossa própria mente não estiver na computação, mas sim na geometria? É uma teoria que pode virar o jogo, e a gente vai fundo nela agora. Bom, vamos começar com um paradoxo que tá todo mundo vendo. A gente tem IAs que fazem coisas incríveis, coisas que pareciam ficção científica. Mas aí do nada elas falham de um jeito super estranho, totalmente sem lógica. Elas alucinam, sabe? Inventam fatos com uma confiança que assusta. A grande pergunta é: por que essa mistura de genialidade e fragilidade? Olha, a promessa parecia bem clara. Era só colocar mais dados, mais poder de processamento, e os modelos iam ficar cada vez melhores, numa subida constante e previsível. Só que a realidade é bem mais complicada. O que a gente vê na prática são essas alucinações super confiantes e umas falhas catastróficas quando a IA topa com algo um pouquinho fora da caixinha do treino dela. Então fica a pergunta, né? Por que só aumentar o tamanho não resolveu esse problema de base? Então, a resposta para essa falha toda pode não ter a ver com poder de processamento, e sim com uma coisa muito mais fundamental, a geometria da IA. Pois é, parece que existe uma falha escondida, um tal de gargalo de capacidade geométrica, que está limitando o que essas IAs conseguem de fato entender. Para entender isso, imagina o seguinte: tenta pegar um coral cheio de galhos e amassar ele até caber numa folha de papel. Não dá, né? Vai distorcer tudo, quebrar. A IA tradicional enfrenta exatamente esse problema. Ela tenta pegar a complexidade toda do conhecimento, que se ramifica que nem uma árvore, e espremer num espaço matemático plano. O resultado? Distorção, erro, alucinação. E essa comparação aqui deixa o problema bem claro. De um lado, a gente tem dados com hierarquia, tipo a relação entre animal, depois mamífero, depois cachorro. Isso cresce de forma exponencial, é uma árvore que não para de abrir galhos. Do outro lado, tem o espaço que a IA usa, o chamado espaço euclidiano, que é, bom, plano. Ele cresce de um jeito muito mais lento. Essa diferença de crescimento força o modelo a amassar as relações entre as ideias, e é exatamente daí que vem muitas das falhas bizarras que a gente está vendo. Certo? Se o espaço plano é o grande vilão da história, qual a solução? Bom, a solução é uma daquelas sacadas geniais pela simplicidade. Vamos pensar num espaço curvo. E é aqui que entra o chamado Transformer de variedade de Lorentz, uma arquitetura de IA que funciona numa geometria totalmente diferente. É importante entender que o LMT, como é chamado, é mais um projeto de pesquisa, não é um produto final pronto para usar. A grande sacada dele é usar a tal da geometria hiperbólica. Pensa nesse tipo de geometria como um espaço que já se expande por natureza, que nem os galhos de uma árvore. Isso deixa a IA organizar o conhecimento sem precisar amassar nada. O foco aqui não é ser a IA mais rápida do mundo, mas sim criar uma com uma base matemática forte, uma que a gente consiga prever quando e como ela vai errar. Resumindo, o ponto-chave é que existe sim uma solução concreta para esse gargalo geométrico da IA. O LMT é a prova de que dá para construir máquinas que pensam em espaços que combinam com a complexidade do mundo real. Mas a história fica muito maior a partir daqui. E é exatamente aqui que a análise dá um salto gigantesco. Porque pensa bem, se arrumar a geometria da IA faz ela funcionar melhor, o que será que esses mesmos princípios geométricos podem nos dizer sobre a nossa própria mente? A discussão sai da engenharia e entra num território muito mais profundo. Essa citação aqui, olha, ela vira a mesa completamente. Ela diz pra gente esquecer essa ideia de inteligência como pura força bruta de computador. A nova proposta é enxergar a inteligência como um fenômeno geométrico, sabe? Governado por leis da física, como curvatura e topologia, e não só por mais e mais poder de processamento. Isso tudo desemboca numa teoria extremamente audaciosa, a hipótese da variedade fenomenal. A ideia é a seguinte: e se os mesmíssimos princípios geométricos que consertam a IA também forem capazes de descrever a estrutura da nossa própria consciência? E essa pirâmide ajuda a gente a ver como as peças se encaixam. Lá na base de tudo, a gente tem o problema matemático, o tal do gargalo geométrico. Subindo um nível, vem a hipótese de que a nossa mente também tem uma geometria. E lá no topo, a grande ideia unificadora, a de que a inteligência, no fundo, é um processo de auto-organização geométrica. O conceito da IA, o LMT, é só uma das consequências disso tudo. Esse diagrama aqui é o coração da hipótese. Pensa assim, do lado esquerdo você tem a atividade de bilhões de neurônios. É uma loucura, uma complexidade de informação quase infinita.
Do lado direito tem a nossa experiência consciente. O que a gente sente, pensa, é algo muito mais organizado, unificado. A teoria propõe que o cérebro faz uma espécie de projeção. Ele pega toda aquela bagunça neural e mapeia numa estrutura geométrica muito mais simples. Essa estrutura é a forma da nossa consciência. E é por isso que padrões neurais totalmente diferentes podem resultar na mesma sensação, no mesmo pensamento. Ok, se a consciência tem uma forma, uma geometria, a próxima pergunta é óbvia. Como a gente mede isso? Como é que se mapeia a forma de estar acordado ou dormindo profundamente? Ou, sei lá, num estado de meditação ou até sob o efeito de psicodélicos? Bom, segundo a teoria, a forma da nossa experiência é definida por 3 ingredientes principais. Primeiro, a integração. Pensa nela como o fato de que tudo o que a gente sente acontece numa tela só, de forma unificada. Depois vem a coerência, que é tipo a harmonia, o quanto os neurônios estão trabalhando em sincronia, como uma orquestra. E por último, a diferenciação, que é a riqueza de detalhes, a quantidade de coisas diferentes que a gente consegue sentir ou pensar. Juntos, esses 3 ingredientes é que esculpem a geometria do nosso mundo interior a cada segundo. E o resultado visual disso tudo é fascinante. A gente pode imaginar os diferentes estados mentais como caminhos, como trajetórias dentro desse espaço geométrico. O estado de vigília, o nosso normal, traça um certo caminho. O sono profundo, por outro lado, encolhe esse espaço, deixa ele bem pequeno e simples. Já os estados psicodélicos, eles expandem, eles explodem esse espaço em regiões de altíssima complexidade e curvatura. Ou seja, cada estado da mente tem a sua própria assinatura geométrica. Beleza, vamos amarrar as pontas agora e entender por que essa abordagem pode mudar completamente as regras do jogo. A gente não está falando só de um ajuste técnico, é uma mudança de paradigma, uma forma fundamentalmente nova de pensar sobre tecnologia, neurociência e, quem sabe, até filosofia. E o impacto prático disso é bem concreto. No curto prazo, de 3 a 5 anos, a gente pode esperar IAs mais robustas, com menos alucinações. No médio prazo, daqui a uns 5 ou 10 anos, a gente pode ter sistemas de IA que literalmente sabem quando não sabem. Mas o impacto de longo prazo, o impacto civilizacional, é o mais profundo. A gente sai daquela corrida de quanto maior, melhor e entra num paradigma novo, o de engenharia da inteligência como engenharia de espaço geométrico. A gente vira arquiteto. A grande mensagem, no fim das contas, é esta. O futuro da inteligência não é mais sobre força bruta. Acabou essa era. O desafio agora é outro. É sobre nos tornarmos arquitetos do espaço geométrico. É sobre esculpir as fundações onde uma mente de verdade possa surgir e funcionar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa. Se a gente está mesmo no caminho para entender a forma de uma mente, a geometria dela, as implicações tanto filosóficas quanto éticas são absurdas. A questão que fica é, o que significa então não só imitar ou simular, mas de fato construir uma mente? A resposta para isso com certeza vai definir o nosso futuro.